Olá, pessoal! Eu sou a Cleide Pietro e hoje trazendo aqui para vocês um novo modelinho de jogo de banheiro. Eu já tenho no canal passo a passo só de um tapetinho, então nesse vídeo aqui é a primeira vez que eu estou fazendo o joguinho de banheiro nesse modelo. Como é tudo mesmo passo a passo, só muda a quantidade de correntinhas, quantidade de carreiras, tá? Depois, só na última carreira, fazendo a contagem pro bico. Então, vai ser nesse vídeo que eu vou deixar tudo certinho. Aí, nos próximos vídeos, quando eu vir com esse mesmo modelinho aqui, vou estar falando só qual foi o tapetinho que eu fiz, tá bom? Aí, se querer fazer o mesmo modelinho, vou deixar sempre esse daqui na descrição do vídeo, dos próximos vídeos, porque aí é só entrar nesse vídeo aqui e ver qual o tamanho que você precisa, tá bom? Aqui eu fiz 5 peças, eu fiz a tampa do vaso, eu fiz 2 tapetes grandes que pode ser para pia, tá? E 2 menor que pode ser para pé do vaso e box também, tá? E você escolhe aí o tamanho que você precisa, tá? E segue aí as mesmas dicas que eu tá passando aqui no final do vídeo, tá? Então, agora só vou apresentar aqui eles, tá? E quem querer fazer usando aqui as mesmas quantidades de carreiras, aí aguarde aí o final do vídeo que eu tá passando certinho, passo a passo de como eu fiz pra vocês, tá bom? Então, pra fazer esse joguinho de banheiro aqui, ó, eu utilizei aqui o barbante Eco Brasil da Soberano Fio 6. Isso aqui é a cor o preto, que é a cor 02, o castanho, que é a cor 47, e o amarelo neon, que é a cor 45. Para fazer 4 peças, sem contar o tapetão, que eu fiz maior, tá? Para quem tem ponto apertado, ou para quem quer um tapete de pia bem maior. Então, sem ser o tapetão, esse aqui é cone de 700 gramas, 4 peças, eu utilizei esse daqui, tá? Aí, para fazer o tapetão, esse cone aqui estava começado, utilizei ele só pro tapetão. Esses dois aqui, eu usei ele para todas as peças e sobraram bastante, tá? Então, agora eu vou tirar aqui, ó, já começando aqui mostrar a minha telinha, que eu já tenho no canal passo a passo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu estou amando fazer esse modelinho aqui, bem facinho, bem rapidinho, tá? Olha só que lindinha que fica. Então, agora eu vou começar a mostrar aqui peça por peça, tá bom? Então, aqui está todas as peças que eu fiz. Lá no fundo está pegando sombra, tá? Então, aqui é a tampa do vaso, já virei aqui a parte de cima. Essa minha tampa aqui, ó, ela mede 38 na largura por 43 no comprimento, tá? A tampa, tá? Não trabalha. Aí, eu fiz esse tapetinho menor aqui e mais outro tapetinho. Fiz 2 tapetinhos menor que serve para pé do vaso ou para box, tá? Se querer fazer os dois, tá? Aí, a cliente usa no pé do vaso, esse menorzinho, e o maiorzinho no box. Aí, esse daqui é o passo a passo que eu já tenho no canal e vou deixar na descrição do vídeo. E aquele dali é o tapetão maior que eu fiz, tá? Então, esses dois aqui servem para pôr na pia, pôr na porta, tá? Esses dois aqui, pé do vaso ou box. E a tampa do vaso. Agora, eu vou mostrar um por um. Então, esse daqui é o tapete da pia, que está igualzinho lá no passo a passo, tá? Quem queria acompanhar aí, é só entrar na descrição do vídeo, que tá tudo certinho. Igualzinho passo a passo, eu fiz esse tapete aqui. Ele começa aqui, ó, com 31 correntinhas iniciais, tem 2 carreirinhas de pontinhos fechados, depois, carreiras aqui de bloquinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 carreira de bloquinhos. Depois, já é a carreira de pontinhos fechados, tá? Ficou aqui medindo 70 centímetros de comprimento por 48 na largura. Ficou pesando 320 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, 11 carreiras aqui de bloquinhos, tá? Sem contar que as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, eu fiquei com 20 bico, tá? Quando é bico grande assim, eu gosto que fica bico par. Então, 20 bico. E aqui, ó, na lateral, sem ser aqui, ó, as nossas nesgas, eu tenho aqui na lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, tá? Então, o tapete da pia, esse daqui, está igualzinho o passo a passo. Ele fica um trabalho bem firme, tá? Barbante fio 6, mesmo aqui, ó. Olha só o caimento dele, tá? Bem certinho. Ó,
do jeitinho que joga, ele fica, tá? Não fica embabadando, não fica enrugando, tá bom? Bem certinho. Olha só o caimento dele. Então, agora, vou mostrar o tapetão. Então, esse daqui é o tapetão. Lá no passo a passo, eu fiz com 31 correntinhas e fiquei com 6 bloquinhos. Esse daqui, eu fiz com 36 correntinhas, aumentei 5 correntinhas aqui, porque nosso bloquinho aqui é múltiplo de 5. Então, tenho 4 pontos altos e pula 1. Então, a cada 5 pontos altos aqui da faixinha aqui, ó, a gente consegue um bloquinho. Lá no passo a passo, eu fiquei com 6 bloquinhos aqui na lateral. E nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, tá? Então, comecei ele com 36 correntinhas. Fiz aqui, ó, por 12 carreiras de bloquinhos, tá? Contando só bloquinhos. Fiz 3 carreirinhas no preto, uma no amarelo neon, 2 no preto, 4 carreiras no castanho e 2 carreiras aqui no amarelo. Lá no passo a passo, né? Então, nesse daqui, só diminuir aqui, ó, uma carreira lá do outro tapete, tá? Então, lá eu fiz só com 2 carreiras aqui, ó. Nesse daqui, eu aumentei só uma carreira, tá? Então, ele ficou assim, ficou pesando 380 gramas e medindo aqui, ó, 75 centímetros de comprimento por 51 na largura. Então, fiz por 12 carreiras de bloquinhos aqui, e ele ficou com 22 bicos, tá? Bico par, 22 bicos. Agora, vou mostrar o tapetinho pé do vaso. Então, aqui está os 2 tapetinhos, ó, não tem muita diferença, tá? Está aqui um em cima do outro, deixa eu tirar esse menorzinho. Então, esse maiorzinho aqui, eu fiz ele com 26 correntinhas iniciais, tá? Aí, é só seguir o mesmo passo a passo que casa tudo certinho. Então, fiz com 26 correntinhas, no passo a passo é 31 correntinhas, então, diminui 5 correntinhas. Diminuindo 5 correntinhas, a gente já diminui um bloquinho aqui na lateral. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. No passo a passo, são 6 bloquinhos. Carreiras aqui, ó, sem ser as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, eu fiz só uma no preto, uma no amarelo, 2 no preto, 1, 2, 3, 4 aqui no castanho e 2 no amarelo. Então, fiquei na lateral com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras aqui de bloquinhos, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Iniciei com 26 correntinhas. Ficou medindo 62 centímetros no comprimento por 46 de largura. E ficou com 18 bicos, tá? Ficou pesando 285 gramas. Olha só que lindinho que ficou. Né? Então, esse daqui é o outro tapetinho menorzinho, e eu fiz igualzinho a tampa do vaso, começando aqui, ó, com 21 correntinhas, tá? Então, tem aqui as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, fiz uma no preto, uma no amarelo, 2 aqui no preto, 3 carreiras no castanho e 2 no amarelo. Então, de bloquinhos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de bloquinho. Na lateral aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, fiz aqui com 21 correntinhas, igualzinho na tampa do vaso, que também foi com 21 correntinhas. Então, ele ficou assim, ó. Ficou medindo aqui 57 centímetros no comprimento, por 43 na largura e pesando 238 gramas. Então, 9 carreiras de bloquinhos, aqui, 4 bloquinhos aqui na lateral, e ele ficou aqui, ó, com 16 bicos, tá? 2 bicos a menos do que o outro tapetinho. Então, ficou assim, ó, bem bonitinho. Agora, deixa eu só pegar aqui a tampa do vaso. Então, a tampa do vaso, fiz com 21 correntinhas também, sem ser as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, fiz 2 carreiras no preto, uma no amarelo, 2 no preto, 4 no castanho e 2 no amarelo, só bloquinhos, tá? Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras aqui
de bloquinhos, tá? Na lateral aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ficou medindo aqui a tampa do vaso 60 centímetros de comprimento por 48 na largura. E ficou pesando 314 gramas. Ficou com 18 bicos, tá? 4 bloquinhos aqui na lateral, já falei, né? Então, agora, quem querer fazer, seguir aqui o mesmo jeitinho, é só seguir o mesmo passo a passo, só diminuindo aqui as correntinhas, tá? E pra casar o bico aqui, eu vou deixar certinho como que eu fiz os aumentos aqui de todas as peças aqui, uma por uma, tá? Pra ficar bem facinho pra estar acompanhando, tá bom? Então, não é passo a passo, tá? Mas é mostrando certinho como que eu fiz, porque o passo a passo é o mesmo passo a passo do tapete da pia, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer nossas peças, tá bom? Antes, deixa eu só passar certinho pra vocês a quantidade de material que eu utilizei. Então, do preto, eu utilizei 450 gramas, do castanho, 297 gramas e do amarelo neon, 810 gramas. Isso para fazer aqui todas as peças, tá? Aí, somando aqui todas as cores, ficou 1 kg 557 gramas. Pesando aqui todas as peças aqui, que foi o tapete normal, esse daqui, ó, 320 gramas. O tapetão maior, 380. O tapete pé do vaso maior, 285. O tapetinho pé do vaso menorzinho, 238, a tampa do vaso 315, deu um total de 1 kg 537 gramas. Então, passou aí 20 gramas por causa dos fiozinhos que a gente corta, tá? Então, a gente vai agora acompanhar certinho aí como fazer cada peça, tá? Só dessas peças que eu acabei mudando aqui a quantidade de carreiras, tá? O tapete da pia, esse daqui, ó, não vou fazer, tá? Porque tá certinho lá no passo a passo, tá? Então, aqui já adiantei aqui o tapetinho, o pé do vaso, mas se for banheiro pequeno, pode ser como tapete da pia também, tá? Pra também pôr no box, tá bom? Então, esse daqui, lá no passo a passo, eu fiz com 31 correntinhas iniciais. Então, pra diminuir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, nossos bloquinhos aqui da lateral, ele é múltiplo de 5. Então, são 4 pontos altos e uma correntinha. Então, a cada 5 pontos altos aqui da nossa carreira de pontinhos fechados, a gente consegue aqui um bloquinho de 4 pontos altos e um espacinho. Então, 5 pontos altos. Para fazer o tapetinho menor, lá é 31 correntinhas, então, eu fiz 31 menos 5. 26 correntinhas aqui iniciais, tá? Aí, igualzinho a gente faz lá o passo a passo, é só fazer aqui as 26 correntinhas, seguir a mesma sequência. A diferença é que aqui, nesse tapete aqui, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos na lateral. E nesse daqui, a gente vai ter só 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos aqui, um bloquinho a menos, tá? Porque a gente diminuiu aqui 5 correntinhas, tá? Nas correntinhas iniciais. Pra fazer aqui a lateral, então, eu fiz aqui, ó, as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, depois aqui de bloquinhos, só uma no preto, só uma no amarelo neon, mais 2 aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras e mais 2 aqui no amarelo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Nossa próxima carreira já é de pontinhos fechados. Então, vai ser nessa próxima carreira que eu vou colocar todos os pontos altos que eu preciso pro meu bico casar certinho. O meu bico ali, ele é múltiplo de 12. A cada 12 pontos altos aqui, ó, a gente tem um biquinho, tá? Aqui tem 9 pontos altos e pula 3. Então, 9 mais 3, 12. A cada 12 pontos altos, a gente consegue um bico. Então, pra fazer as continhas aqui, eu vou contar aqui, ó. Tem aqui 6 nesgas de um lado e 6 do outro. Então, vou vir aqui, ó, no final da nesga, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos aqui na minha última carreira. Aqui vai ser já a carreira de pontinhos fechados
mas eu ainda tenho mais um aumento. Então, vou ficar aqui com 12 pontos altos. Então, eu tenho 12 nesgas, porque são 6 de um lado e 6 do outro. Então, 12 pontos altos aqui na minha última carreirinha aqui, vezes 12 nesgas, dá um total de 144 pontos altos. A gente tem aqui, ó, esse espacinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 de um lado e 5 do outro. Então, são 10 espacinhos. A gente faz 2 correntinhas de espaço, então, vou colocar 2 pontos altos em cada espacinho. Então, 10 espacinhos vezes 2, dá um total de 20 pontos altos. Aí, eu tenho aqui, ó, essa carreira aqui, a gente terminou aqui, ó, essa última carreira, em ponto alto sozinho e os bloquinhos. Lá no passo a passo, a gente terminou aqui, ó, em bloquinho, tá? Agora, estou parando aqui, ó, nessa carreira aqui, onde inicia com um ponto alto sozinho. Então, vem aqui, ó, eu vou contar aqui, ó, então, eu tenho 4 pontos altos aqui, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, bloquinho de 4 pontos altos, 4 vezes 4, 16, 17 com esse ponto alto, 18. Aqui, em cada espacinho aqui, eu vou colocar um ponto alto. É uma correntinha de espaço, só um ponto alto. Então, 18, nesse espacinho, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? É assim que eu conto aqui a minha última carreira. Então, 25 pontos altos aqui de uma lateral e 25 da outra lateral, dá um total de 50 pontos altos. Então, somando 144 da nesga, mais 20 pontos altos do espacinho e mais 50 das duas laterais, dá um total de 214 pontos altos, tá? Aí, nosso bico, ele é múltiplo de 12, a cada 12 pontos altos, um bico, né? Então, eu vou dividir 214 por 12, me falta 2 pontos altos pro meu bico casar certinho. Então, eu vou pegar 18 bico vezes 12, dá um total de 216. Na minha continha aqui, só dá 214. Então, falta 2 pontos altos pra ficar a conta tudo arredondadinho, tá? Então, vou vir aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Aqui, nesse espacinho do meio, aonde é só 2 pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos aqui, tá? Do outro lado, 3 também. Vai ficar igualzinho lá no passo a passo também. Eu precisei de fazer um aumento de um lado e o outro lado do outro lado, tá? Então, nesse tapetinho aqui, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto, onde tem só uma correntinha de espaço, só um ponto alto, no espacinho, 2 pontos altos. Aqui no final de nesga, vou permanecer com o meu aumento e só aqui, ó, onde aqui, o meio, 3 de um lado e 3 do outro. Vou fazer minha carreira e volto. Prontinho, fiz aqui a minha carreirinha de pontinhos fechados. Então, nessa carreira, aqui no final da nesga, eu fiz aqui o Vzinho, fazendo o aumento, espacinho aqui, ó, 2 pontos altos, onde tem 2 correntinhas. Aqui na lateral foi ponto alto em cima de ponto alto, e onde tem um espacinho aqui de uma correntinha, só um ponto alto, tá? Só aqui, ó, onde esse espacinho aqui do meio, a gente tem 6 nesgas aqui do lado, nesse espacinho aqui do meio, eu coloquei 3 pontos altos, porque me faltava 2 pontos altos. Então, coloquei um aqui, o outro lado, do outro lado. Então, vim aqui nesse ponto alto aqui do meio, onde tem 3 pontos altos nesse espacinho, fiz minha primeira marcação. Aí, contei 1, 2, 3, até chegar no ponto alto número 12, fiz outra marcação, tá? Cada 12 pontos altos, uma marcação. Então, meu fio aqui, eu não cortei, já fui seguindo aqui, ó, colocando ponto alto em cima de ponto alto. Aqui está a marcação. Então, é pro lado 3 pontos altos. O ponto alto da marcação, um antes e um depois, tá? Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho aqui 5 pontos altos. Fiz aqui as minhas correntinhas de espaço e meu bloquinho aqui de 9 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos pro lado e comecei a fazer aqui meu outro grupinho. Então, pra fechar minha carreira, como eu já tenho aqui 5, vou fechar com mais 4 pontos altos, tá? E caminhar até o espacinho aqui
para fazer minha primeira carreira aqui dentro da alcinha, tá? Então, é só isso aqui, tá? É seguindo o mesmo passo a passo do tapete, tá bom? Só que na hora da divisão que a gente faz aqui para o bico casar certinho. Então, vou finalizar aqui o tapetinho pé do vaso. Então, aqui mais um tapetinho menorzinho, também dá para fazer tampa do vaso, quem tem tampa do vaso menor, ou também, se for trabalhar no barbante fio 8, pode fazer igualzinho tá esse daqui, tá? Que ele vai ficar maiorzinho. Então, nesse daqui, eu fiz igualzinho a tampa do vaso, com 21 correntinhas aqui inicial. Lá no passo a passo, foi 31 correntinhas, como nossos bloquinhos aqui é múltiplo de 5, a cada 5 pontos altos, a gente faz um bloquinho. Então, diminuindo aqui, ó, 31 correntinhas foi lá no passo a passo, fiz com 21, diminuí 10 correntinhas. Então, nesse daqui, fiquei aqui na primeira carreira na lateral com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. No passo a passo, sem ser aqui os bloquinhos aqui da curvinha, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Então, fiquei com 2 bloquinhos aqui a menos, tá? Fiz aqui, ó, sem ser as 2 carreirinhas de pontinhos fechados, eu fiz uma carreirinha no preto, uma no amarelo neon, 2 aqui no preto, 1, 2, 3 aqui no castanho e 1, 2 no amarelo neon novamente, tá? Então, pra fazer aqui as continhas, pro bico casar certinho e ficar bico par, tá? A gente vai contar aqui, ó. Vamos aqui primeiro aqui na lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 4 pontos altos. Então, já tenho 16 pontos altos. Aqui eu tenho só uma correntinha de espaço, tá? Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, colocando aqui um ponto alto em cada espacinho, vai dar 21 pontos altos em uma lateral e 21 na outra lateral, ficando com 42 pontos altos. Aqui, no final da nesga, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Minha próxima carreira de pontinhos fechados vai ter aumento ainda. No último ponto alto aqui, ó, vou colocar meu vizinho, ficando com 11 pontos altos. A gente tem 12 nesgas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e 6 do outro. Então, são 12 nesgas. Então, 11 pontos altos que vou ter aqui, ó, no topo aqui da nesga, vezes 12, dá um total de 132 pontos altos, tá? Vai marcando aí no caderninho, tá? Que fica facinho pra estar entendendo. Então, final de nesga, 132 pontos altos, lateral, 42 pontos altos, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espacinho numa curvinha e 5 na outra, espacinho de 2 correntinhas. Colocando 2 pontos altos em cada espacinho, então, são 10 espacinhos, vai dar um total de 20 pontos altos. Então, somando 132 pontos altos da nesga, 20 pontos altos do espacinho, mais 42 pontos altos aqui da lateral, vai dar um total de 194 pontos altos. Meu bico é múltiplo de 12. A cada 12 pontos altos, a gente faz um bico. Então, peguei 194 na calculadora e dividi por 12. Aí, deu um total de 16 bico, 16. Então, o bico tem que casar certinho, para não ter que ficar engolindo o bico, pontos altos assim, aleatório. Então, já gosto de fazer nessa carreirinha de pontinhos fechados, deixar tudo bem certinho. Então, 194 dividido por 12 pontos altos que vai em cada bico, deu 16,16. Então, como tá bem próximo do 16, eu vou tirar esses 16 depois da vírgula. Então, para mim saber quantos pontos altos que eu preciso, eu vou multiplicar o 16 redondo por 12 pontos altos, tá? Que é cada bico. Então, 16 vezes 12 pontos altos, dá um total de 192 pontos altos. Como na contagem aqui, tinha dado aqui 194, e eu preciso só de 192, então, eu preciso de estar engolindo 2 pontos altos, tá? Então, eu posso engolir aqui, ó, um aqui,
Pausei aqui, um carro de som passando na rua, então eu preciso de engolir só 2 pontos altos. Então, eu poderia engolir aqui, ó, só um aqui, tá? E um aqui na outra lateral. Ou também poderia ser aqui ó, na curvinha, tá? A gente tem 2 pontos altos aqui. Ao invés de colocar 2 aqui, colocaria só um aqui e lá do outro lado só um também, tá? Mas na curvinha eu não gosto, tá? Engolindo pontinho, prefiro engolir na lateral. Então, poderia ser um aqui e o outro aqui, mas também, como pode ser para tampa do vaso, a gente precisa ter o meio aqui, ó, para encaixar certinho. Então, eu vou, ao invés de engolir aqui, eu não vou engolir. Aqui é 2 pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos, tá? E 3 aqui. Vou fazer aumento aqui na curvinha. Ao invés de engolir só um aqui de cada lado, tá? Eu vou engolir 2 pontos altos. Um aqui e o outro aqui. Então, nesse espacinho aqui, onde eu tenho uma correntinha, eu não vou trabalhar ponto alto, igualzinho lá na tampa do vaso, tá? Vou trabalhar ponto alto aqui e vir direto para esse próximo ponto alto aqui, tá? Então, aqui a minha lateral, que ia ter 21 pontos altos, tá? Vai ficar com 19 só, tá? 19 aqui e 19 aqui. Então, eu precisaria de engolir um de cada lado, então, vou engolir um aqui. Esse daqui, eu tô engolindo ele, mas eu tô repondo ele aqui, tá? Fica aqui com 3 pontos altos, porque aí, assim, se você querer fazer tampa do vaso, se for uma tampa do vaso menorzinha, tá? Pode usar esse modelinho aqui, tá? Então, aqui vai ter 3 pontos altos. Então, só repetindo aqui, todo final de nesga a gente vai ter 2 pontos altos aqui no último ponto alto, o aumento permanece, tá? Espacinho aqui de 2 correntinhas, o primeiro e o segundo, 2 pontos altos. Esse do meio aqui, 3 pontos altos. Aqui 2 e aqui 2, tá? Onde tá a minha marcação aqui, eu vou engolir aqui meu ponto alto. Aqui não vai ter ponto alto. Então, o total dessa próxima carreira vai ser de 192 pontos altos, tá? Vou fazer minha carreira e volto. Prontinho, fiz toda a minha carreira, fiz aqui as minhas marcações e já comecei a fazer minhas alcinhas, tá? Então, igualzinho eu mostrei, o jeitinho que ia fazer meus aumentos eu fiz, tá? Então, aqui, ó, onde foi minha marcação, aqui eu não trabalhei ponto alto, nem aqui, nem aqui. Os 2 ladinhos aqui também, tá? Então, precisava só de engolir um ponto alto para cada lado, tá? Mas eu engoli 2 pontos altos de cada lado e aqui, ó, onde está o meio aqui, eu fiz aqui 3 pontos altos de um lado, lá do outro lado, 1, 2, 3, aqui também fiz aqui, ó, 3 pontos altos. Aí, no ponto alto do meio, marquei aqui minha primeira marcação. Aí, comecei a contar do próximo ponto alto, 1, 2, 3, até no ponto alto de número 12, fiz minha segunda marcação. E fui marcando tudo aqui, tá? Então, do jeitinho que eu vim finalizando aqui a minha carreirinha de pontinhos fechados, tá? Aí, já comecei a fazer aqui meu bloquinho. Então, tem aqui a minha marcação, a gente pula 3 pontos altos. Da marcação, um antes e depois. Então, fui trabalhando meus pontos altos até chegar em um ponto alto antes, tá? Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui. Quando eu for finalizar a carreira, aqui está a minha marcação, vou pular um antes e um depois, 3 pontos altos, e me sobra 2 pontos altos para me preencher aqui, mais 2 pontos altos, para completar meu bloquinho de 9 pontos altos, tá? Então, tem 9 pontos altos. Então, minha marcação, comecei a marcar aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, deu certinho, lá do outro lado, 1, 2, 3, no ponto alto do meio ficou minha marcação, e aqui na lateral também casou certinho, ó. A gente tem aqui esse espacinho aqui do meio, onde eu coloquei meu ponto alto, aqui deu minha marcação também. Lá do outro lado, nesse espacinho aqui do meio, da lateral, onde eu preenchi com ponto alto, também ficou minha marcação. Então, vou finalizar aqui esse tapetinho menor, tá? E volto com vocês. Então, este daqui vai ser a tampa do vaso. Lá no passo a passo, eu fiz com 31 correntinhas aqui iniciais, como nossos bloquinhos aqui, ó. Ele é múltiplo de 5, que é 4 pontos altos e um espacinho aqui. Então, cada 5 pontos altos, a gente faz um bloquinho. 4 pontos altos e aqui pulando um ponto alto. Então, múltiplo de 5. Então, no tapetinho aqui, eu fiz com 31 correntinhas. Para fazer que a tampa do vaso,
eu vou diminuir 2 bloquinhos. Então, 10 correntinhas. Então, para fazer aqui a tampa do vaso, eu fiz com, não dá para ver aqui, tá? Mas eu fiz com 21 correntinhas, tá? 31 menos 10, 21 correntinhas. Então, é só seguir o mesmo passo a passo, tá? Igualzinho eu fiz lá o passo a passo, faz aqui, ó, 21 correntinhas e faz todo o trabalho. Então, aqui na lateral, fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Lá no passo a passo, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos na lateral. Fiz aqui por 2 carreiras aqui de pontinhos fechados, depois aqui de bloquinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de bloquinhos, depois já é aqui a carreira de pontinhos fechados, a última carreira da base, tá? Então, aqui no tapetinho aqui, que vai ser a tampa do vaso, eu fiz 2 carreirinhas de pontinhos fechados, depois 2 aqui no preto, uma no amarelo neon, mais 2 aqui no preto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e mais 2 carreiras do amarelo, tá? Esse aqui é o amarelo neon. Então, de bloquinhos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras também de bloquinho. Pra fazer aqui a contagem aqui dos pontos, pra gente dividir aqui pelo bico, que é múltiplo de 12, e o bico casar certinho, não ficar babadando, não ficar enrugando. Então, tem que fazer as continhas certinho, igual lá no passo a passo, tá? Aqui, ó, faltava 2 pontos, então, eu coloquei aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, nesse espacinho do meio aqui, ao invés de colocar só 2 pontos altos no espacinho, nesse daqui, onde é o espacinho central, eu coloquei 3 pontos altos de um lado e lá no outro lado 3 pontos altos também, tá? Então, pra fazer aqui a tampa do vaso, tem que fazer as continhas pra casar tudo certinho. A gente tem aqui, ó, 21 correntinhas. Aqui na lateral, contando aqui, ó, onde é espacinho, a gente vai colocar um ponto alto. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 no espacinho. Então, preenchendo aqui a lateral, eu vou ter 21 pontos altos de um lado e 21 pontos altos aqui do outro lado. Então, total de 42 pontos altos. Eu tenho aqui meus espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5 de um lado. E lá do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. São 10 espacinhos. Lá no passo a passo, a gente coloca 2 pontos altos em cada espacinho. Então, 2 pontos altos em cada espacinho, são 10 espacinhos assim, ó. Dá um total de 20 pontos altos. Eu tenho aqui no final da nesga, contando aqui, ó. A gente tem nosso aumento aqui no final da nesga, então, minha carreirinha de pontinhos fechados vai ter aumento também, tá? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Minha próxima carreira, eu tenho aumento, então, vou ter 13 pontos altos, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e 6 do outro. Então, são 13 pontos altos que eu vou ter aqui no final da nesga, vezes 12 nesga, tá? Dá um total de 156 pontos altos no final aqui da nesga, tá? Aí, somando 156 com mais 20 do espacinho e com mais 42 pontos altos preenchendo a lateral, as duas laterais, vai dar um total de 218 pontos altos. Meu bico aqui vai ser múltiplo de 12. A cada 12 pontos altos, a gente tem um bico. Então, se eu dividir 218 por 12, vai dar 18 bico, tá? E vai sobrar 2 pontos altos. Então, peguei meus 218 pontos altos, divido por 12 pontos altos, que é cada bico,
vai dar 12 bicos e sobra 2 pontos altos. Então, eu tenho que diminuir esses 2 pontos altos. A gente tem aqui a parte do meio aqui, ó. Ou a gente diminui um aqui e o outro aqui, ficando um total com 216. Mas se não querer aqui diminuir na curvinha, porque a gente precisa de aumento e não diminuir a curvinha para não tá virando chapéuzinho, tá? Então, se querer diminuir aqui, pode diminuir aqui, ó. Só que, ó, a gente tem aqui o espacinho, escolher esse do meio aqui, aí, ao invés de colocar ponto alto nesse espacinho, não coloca. Pula aqui o espacinho, tá? Ponto alto aqui e vem direto pro próximo ponto alto e ponto alto. Então, a gente consegue engolir um aqui e o outro aqui. Mas, eu vou fazer igual lá no tapete daqui do passo a passo, tá? Então, onde esse espacinho aqui central aqui, ó, eu vou colocar 3 pontos altos. Porque aqui vai ser a tampa do vaso, então, eu quero ter um ponto alto aqui no meio central, tá? Pra não tiver que ficar pegando dos ladinhos, tá? Então, no meio aqui, ó, entre as 3 nesgas para um lado e 3 para o outro, aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, ao invés de eu engolir só um ponto alto na lateral, eu vou engolir 2 pontos altos, tá? Um que eu precisava, mas como eu vou estar fazendo mais um aumento aqui no meio, então, eu vou engolir 2 pontos altos aqui em cada lateral, tá? Então, fiz aqui a minha marcação. Aqui nesse espacinho aqui, ó, eu não vou trabalhar ponto alto, tá? Aqui também. Então, vou estar vindo aqui, ó. Parei aqui, vou estar vindo com a minha carreirinha de pontinhos fechados. Nesse ponto alto, nesse último aqui, vai ter o meu aumento, ele continua, tá? Permanece. No espacinho de uma correntinha, ponto alto, em cima do bloquinho aqui, ponto alto em cada ponto alto. Aí, na marcação, eu pulo. Venho pro próximo ponto alto e começo a trabalhar meu ponto alto, tá? Fazer toda a minha carreira, depois é só continuar com o bico, tá? Então, vou fazer aqui a tampa do vaso, tá? E volto. Pessoal, voltei, falei que ia vir com a minha tampa prontinha, mas deixa eu só mostrar como é que eu fiz aqui a carreirinha de pontinhos fechados. Tirei aqui a marcação, pra tá dando pra ver certinho, ó, não trabalhei ponto alto aqui no espacinho de uma correntinha. Então, essa carreirinha aqui foi a carreirinha de pontinhos fechados, tá? Então, iniciei ela aqui, ó, onde eu tinha parado. Comecei a fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no Vzinho, no meu último ponto alto da nesga, fiz meu aumento também, tá? No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E trabalhei aqui ponto alto em cima de ponto alto. Naquele espacinho aqui, trabalhei meu ponto alto. Só aqui, ó, onde foi a marcação, eu não trabalhei meu ponto alto, tá? Engoli aqui 2 pontos altos de um lado e 2 pontos altos aqui do outro lado, onde era aqui a marcação, tá? Então, só trabalhando aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, aumento no final da nesga, no espacinho aqui de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo espacinho, 2 pontos altos. Aqui no meio aqui, ó, tá? Aqui eu fiz, além dos 2 que eu tinha falado que tinha que colocar, eu fiz mais um aumento pra mim ficar com o ponto alto central aqui, tá? Pra não ter que fazer a divisão aqui da nesga aqui, ó, pra lá ou pra cá, porque aqui vai ser a tampa do vaso, tá? Então, pra ficar bem certinho, tá bom? Então, aqui tem 3 pontos altos de um lado, lá do outro lado também coloquei 3. Nos outros espacinhos, só 2, tá? Então, quando eu finalizei aqui a minha carreirinha de pontinhos fechados, tá? Parei aqui e fui fazer aqui a divisão. Tem aqui as 6 nesgas de um lado, tem aqui os 3 pontos altos aqui, onde foi aqui o aumento que eu fiz. Além dos 2, coloquei mais um e engoli um do ladinho. Mais um, tá? Já tinha que engolir um, engoli mais um. Então, no ponto alto do meio aqui, ó, foi minha primeira marcação. Contei 12 pontos altos, marcação, 12 pontos altos. No ponto alto de número 12, minha marcação. E contornei aqui todo o trabalho. Então, fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bico, tá? Então, do jeitinho que eu fechei aqui, eu subi com as minhas 2 correntinhas agora só, tá? E coloquei aqui, ó, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, ponto alto. Então, aqui está a minha marcação e eu pulo 3 pontos altos.
da marcação, um antes e um depois, tá bom? Então, já tenho 3 pontos altos aqui. Nosso bloquinho aqui, ó, é com 9 pontos altos e pula 3. Então, nosso bico é múltiplo de 12. Então, já tenho 3 aqui, ó. Quando eu for finalizar a minha carreira, eu vou estar pulando aqui esses 3 pontos altos da marcação, um antes e depois. Então, me falta mais 6 pontos altos aqui para completar meu bloquinho, tá? Prontinho, fiz aqui toda aqui a parte de cima aqui da tampa do vaso. Ele fica um trabalho bem firminho, olha só, o caimento, ó. Bem firminho, ó. Do jeitinho que a gente joga, fica, tá? Essa minha tampa aqui, ela mede 38 na largura por 43 no comprimento. Então, aqui, ó, pra fazer a telinha, eu vou contar assim, ó. Aqui, como é barbante fio 6, então, eu vou prender aqui, ó. A gente tem aqui nosso bloquinho aqui de 9 pontos altos, eu tenho aqui o 5º ponto alto. Então, vou prender aqui, ó, no pezinho aqui do 5º ponto alto de um lado e no pezinho aqui do outro lado, tá? Lá no passo a passo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, lá como foi no barbante fio 8, eu prendi aqui, ó, meu bloquinho de 3 pontos altos, tem aqui esse ponto alto do meio, eu prendi aqui, ó, do ladinho do pezinho aqui, desse ponto alto do meio aqui, e aqui do outro ladinho, tá? Aqui, como é barbante fio 6, pra ficar aqui um barradinho mais larguinho assim, ó, então, vou prender aqui, ó, nesse ponto alto aqui do meio, no 5º ponto alto, no pezinho dele, tá? De um ladinho aqui e do outro ladinho. Então, pra contar aqui as correntinhas da alcinha da telinha, eu vou colocar 2 correntinhas pra cada carreira. Começando a contar a partir dessa daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 carreiras, tá? Só até aqui. Aqui vai equivaler o bloquinho da telinha. Depois, tenho 1, 2, 3, 4. Contando aqui toda a faixinha, onde eu vou colocar 8 correntinhas aqui, tá? Desculpa. 2 correntinhas para cada carreira. Então, na parte de trás aqui, ó, da telinha, eu vou colocar 8 correntinhas. Então, sem ser essa primeira carreirinha aqui, ó, de bloquinhos, eu tenho aqui 11 carreiras. Vamos contar novamente aqui, tá? Vou prender no pezinho aqui desse ponto alto. Então, essa aqui é minha primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 carreiras. 2 correntinhas para cada carreira. Então, dá 22 correntinhas. Eu vou prender aqui, né? Então, 22 para vir, 22 para voltar, 44. Mais 3 correntinhas aqui para colocar o bloquinho, então, 47 correntinhas. Então, a minha telinha que eu vou fazer lá no passo a passo, eu fiz com barbante fio 8, aqui é barbante fio 6, e eu tenho aqui carreiras a mais, então, vou colocar 47 correntinhas, mas você pode ir ajustando aqui as suas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui a parte do avesso da tampa do vaso e volto mostrando pra vocês. Prontinho, então, aqui está a telinha. Então, acha que o meio aqui, ó, no bico central, e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações para um lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações pro outro lado, tá? Igualzinho lá no passo a passo. Então, agora, vou virar aqui a parte de cima da tampa. Ficando assim, tá? Então, se a sua tampa for um pouquinho menor, se querer diminuir aqui uma carreira, aqui, tá? Pode diminuir aqui essa carreirinha aqui do preto, faz as 2 carreirinhas de pontinhas fechadas, depois aqui faz só uma carreirinha aqui no preto. Se querer diminuir aqui também 5 correntinhas, aqui eu fiz com 21 correntinhas, então, se diminuir 5 correntinhas, fazendo com 16 correntinhas, aí aqui, a gente tem na lateral 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Diminuindo 5 correntinhas, vai ficar aqui só com 3 bloquinhos, tá? Aí, faz as continhas do jeitinho que eu fiz, tá? Pra achar a quantidade de bico. Quando for tampa assim, eu não me importo que seja bico ímpar. Porque aí, aqui na parte da frente aqui, ó, fica bico. E lá na parte de trás, ao invés de ser bico assim, ó, fica aqui o espacinho, tá? Então, este daqui vai ser o tapete da pia. Eu tô fazendo maior
do que o passo a passo. No passo a passo foi com 31 correntinhas. Nossos bloquinhos aqui é múltiplo de 5, que é 4 pontos altos, e pula um ponto alto. Então, eu fiz aqui um pouquinho maior. Então, lá foi com 31 correntinhas, e esse daqui eu iniciei com 36 correntinhas. Segurei a minha correntinha número 36 e fiz igualzinho lá no passo a passo, tá? A diferença é que aumenta aqui, ó, um bloquinho na lateral. Aqui no passo a passo, a gente tem aqui, ó, na lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse tapete aqui, um pouquinho maior, bloquinhos. A gente tem aqui 6 nesgas na curvinha, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos na primeira carreira, tá? Depois, na outra carreira, vai alternando. Aqui fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 7, 6, tá? É o formatinho do trabalho. Então, esse tapete aqui que eu tô fazendo um pouquinho maior, sem ser as 2 carreirinhas de pontinhos fechados aqui da faixinha aqui do centro, eu tenho 3 carreirinhas aqui no preto, uma aqui no amarelo neon, 2 no preto, 4 carreiras aqui no castanho e 2 carreirinhas no amarelo neon. Depois, já vai ser a carreirinha de pontinhos fechados. Então, sem ser as 2 carreirinhas de pontinhos fechados aqui da faixinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Então, ficando assim, ó. Aí, pra fazer as continhas, porque nessa carreira agora aqui, que vai ser de pontinhos fechados, então, vai ser nessa carreira aqui que eu vou colocar todos os meus aumentos que preciso pro bico casar certinho, tá? Quando é bico grande assim, ó, eu gosto que seja bico par. Então, tem que fazer as continhas. Venho aqui, ó, no final da nesga, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Na minha carreirinha aqui, que vai ser de pontinhos fechados, eu ainda permaneço aqui com o meu aumento. Então, na minha próxima carreira, aqui eu vou ter 14 pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e 6 do outro. Então, eu tenho 12 nesgas, tá? Então, fazendo aqui as continhas aqui, ó, 14 pontos altos que eu vou ter aqui na minha próxima carreira, vezes 12 nesgas, dá um total de 168 pontos altos. Eu tenho aqui meus espacinhos, que é 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, 5 do outro, espacinho de 2 correntinhas. Então, vou colocar 2 pontos altos em cada espacinho. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 do outro lado, 10 espacinhos. Então, 10 vezes 2 pontos altos, dá um total de 20 pontos altos. Essa carreira aqui, ela parou assim, ó, não aqui em bloquinho, parou aqui em ponto alto sozinho aqui no começo e ponto alto sozinho lá no final. Então, aqui eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto, e aqui, como é só uma correntinha de espaço, eu vou colocar só um ponto alto. Então, tem que contar aqui, ó, meu espacinho aqui, até esse espacinho aqui, pra ver quantos pontos altos vai ficar aqui, tá? Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos de 4 pontos altos, aqui, ó. Então, 6 vezes 4, 24. Mais um aqui, 25, mais outro aqui, 26. Agora, vamos somar aqui os espacinhos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, aqui na minha lateral, vai ter 35 pontos altos aqui de um lado e 35 aqui do outro lado. Dá um total de 70 pontos altos. Então, somando aqui, ó, 168 pontos altos, mais 20 do espacinho e mais 70 da lateral, dá um total de 258 pontos altos. Nosso bico é múltiplo de 12. A cada 12 pontos altos aqui, a gente consegue fazer um bico. Então, eu dividi 258 pontos altos da minha próxima carreira por 12 pontos altos cada bico, ia ficar com 21 bico e meio. Então, não dá pra fazer assim, né? Então,
eu fui na calculadora e já arredondei para 22 bicos, porque eu quero ficar bico par. Então, 22 vezes 12 pontos altos cada bico deu um total de 264 pontos altos. Então, 264 menos 258, me falta 6 pontos altos. Então, esses 6 pontos altos que falta, eu vou acrescentar ele na curvinha, tá? 3 de um lado e 3 do outro lado. Então, tem aqui, ó, 6 nesgas na curvinha, vou achar aqui o meio. Nesse daqui, ao invés de colocar só 2, vou colocar 3. Aqui 3 e aqui 3, tá? Aí, aqui permanece com 2 e aqui 2 e do outro lado igualzinho. Primeiro espacinho e último espacinho permanece com 2 pontos altos. Aí, esses 3 aqui do meio aqui, esses 3 espacinhos, tá? Eu vou colocar 3 pontos altos aqui no espacinho. Aí, vai ficar um total de 264 pontos altos e vai ficar com 22 bicos, tá? Então, vou fazer aqui o meu tapete, que é um pouquinho maior do que lá o passo a passo, tá? Uma carreira a mais também aqui, tá? E volto mostrando pra vocês. Prontinho, fiz aqui a minha carreirinha de pontinhos fechados. Então, coloquei aqui na lateral, ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto aqui em toda a correntinha aqui de espaço. Final de nesga, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, onde é o último ponto alto, fiz meu aumento, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto alto. Primeiro espacinho, só 2 pontos altos. E aqui, ó, por 1, 2, 3 espacinhos, esses aqui do meio aqui, ó. 3 pontos altos em cada espacinho. E o último espacinho aqui, só 2 pontos altos, tá? Então, ficou assim, ó. Quando eu finalizei aqui meu último ponto alto, que foi aqui, ó, nesse espacinho aqui, então, já cheguei aonde eu tinha que pular o ponto alto da marcação e o próximo ponto alto. A gente pula 3 pontos altos. Então, quando eu trabalhei meu último ponto alto aqui, fechei na minha última correntinha e tive que caminhar, tá? Até aqui, ó. A gente tem da marcação, um antes e um depois a gente pula. Aqui, ó, até aqui eu pulei. Aqui no próximo ponto alto, subi aqui com minhas correntinhas. Fiz 9 pontos altos, 6 correntinhas. E aqui eu tenho a marcação, um antes e um depois, eu pulo, tá? Pulando aqui os 3 pontos altos e começo a fazer aqui meu bloquinho de 9 pontos altos. Então, quando eu fazer aqui, ó, essa marcação aqui, que eu pular aqui meus 3 pontos altos, a marcação, um antes e depois, vou fazer aqui meus 9 pontos altos. Vai sobrar certinho 3 pontos altos aqui pro lado, tá? Faço só aqui a minha correntinha, minha alcinha aqui, ó, e já posso caminhar, onde eu vou chegar aqui nos meus 3 pontos altos aqui do meinho aqui, tá? Meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, vou fazer minha alcinha, caminhar aqui até onde vai ter o meu bloquinho aqui, ó. Fazer minha alcinha e caminhar aqui, ó. Aí, fazer esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Aí, finalizar meu trabalho e volto mostrando pra vocês. Então, o vídeo de hoje é aqui desse jogo de banheiro aqui, bem lindo, que eu vou estar trazendo várias cores aqui pra vocês. Essa escala de cores aqui, ó, eu estou amando fazer, já tentei mudar, fazer uma outra escala de cor, mas não consigo. Me apaixonei nessa escala de cor aqui, ó, trabalhando com 3 cores, tá? E essa cor do meio aqui, ó, a gente pode estar aproveitando as sobras, tá? Mesmo para um jogo de banheiro, quando for 3 peças, essa cor do meio aqui, a gente consegue estar aproveitando os restinhos de fios, tá bom? Então, nosso jogo de banheiro ficou aqui, ó, essas cores aqui, eu amei aqui, bem lindão, né? E eu agradeço a vocês e fiquem com Deus.